Aos que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, nós vamos agora à nossa entrevista do dia, nessa semana que o município de Vale Real comemora 29 anos, neste sábado, dia 20, e um dos presentes que a comunidade do Vale Real terá será o livro A História e Memória da Escola de Vale Real, o livro Cronental, História e Memória da Primeira Escola de Vale Real, que foi escrito pela controladora interna da Prefeitura de Vale Real, Mariane Freut de Mello. Mariane, então, que é a nossa entrevistada de hoje, para falar, primeiramente, das principais motivações para resgatar as memórias e histórias de como iniciou o processo de educação em a primeira escola do município de Vale Real. É um prazer conversar com a senhora nesse nosso espaço de entrevistas. Prazer é meu, Arthur. Olá, ouvintes da Rádio Vale Feliz. Né? Então, como o Arthur já me apresentou, né? Me chamo Mariane Freut de Mello, sou natural do município de Júlio de Castilhos, uma cidade localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul. Então, resido na região da Serra desde o ano de 2012, né? Quando vim acompanhar o meu esposo, quando ele assume o concurso aqui como professor do Instituto Federal no município de Feliz. Em 2015, então, eu me torno controladora interna da Prefeitura Municipal de Vale Real. Uhum. Então, conforme tu já mencionou, né, eu sou autora do livro Cronental, História e Memória da Primeira Escola de Vale Real. Né? Então, o que me motivou a pesquisar, né, sobre essa história, sobre essa constituição da escolarização do município, né? Então, a partir de uma auditoria que eu fiz na Secretaria da Educação, né, em que percebi que o município mantinha um significativo percentual investido em educação, né? E a partir daí, eu procurei entender, então, de onde vinha essa valorização pela educação. Então, me propus a investigar, né, na minha pesquisa do mestrado, como foi a constituição dessa valorização, né? E a partir de então, eu fui investigar, né, como se estabelece as primeiras aulas em Cronental, e o próximo passo foi, então, a primeira escola que se estabelecida em Cronental na época, né? Então, como era chamado o município, né, Cronental, até o final do século XIX, né, no final do século XIX e metade do século XX, né? Então, a partir da pesquisa, né, e de acordo com alguns munícipes também que eu fui entrevistando, né, Cronental foi escolhido na época da imigração, né, devido à geografia da região, né? Então, a palavra, ela significa Vale da Coroa, né? Ela é caracterizada pela formação de morros, né? Vistos de cima, né? Então, sugere uma forma do ornamento na sua representação popular. Então, pesquisar sobre a história de uma antiga escola que já não existe mais traduz possibilidades narrativas sobre as ações efetivas naquele espaço, né? Bem como também compreender a cultura, né, por meio dos elementos que inferem a identidade a essa instituição, né, e a essa localidade também, né? Então, a localidade de Cronental era a época, né, ali por volta de 1930, como perpassa a minha pesquisa do mestrado, né, 1933 a 1965, desculpa, né? Então, era um pequeno vilarejo constituído por uma rua principal, né, em que hoje pertence a extensão da Rua Rio Branco, né, que está localizada na nossa prefeitura, né? Existia também uma segunda estrada denominada Canto Crever. Então, eram essas duas ruas que existiam nesse pequeno vilarejo na época, né, ali por volta do início da década de 30. Então, na primeira, né, na estrada principal, existiam algumas casas comerciais, né? Uma fábrica de banha, uma fábrica de cerveja, a igreja, né? A escola paroquial, que é o objeto da minha pesquisa, né? O salão de baile. Também existia uma outra escola, escola pública, ali por volta
ela surge por volta de 1898, né? Então já existia essa escola na década de 30. E também um hospital que era anexado à residência do senhor Reimboldo Stoffels, né? E já outra região, né, que tem a denominação Canto Crever, estava localizada mais para o interior, né, nos limites do que hoje é conhecido como município, né? Então, essa localidade, ela havia uma usina geradora de eletricidade, né? Um moinho e também um salão de baile. Então, Arthur, para contar um pouco da história da primeira escola de Vale Real, eu entrevistei alguns ex-alunos, né? De modo a percorrer os diversos anos de existência da escola. Então, os entrevistados, eles foram indicados, né, por alguns colegas meus de trabalho, né, da prefeitura, também por algumas professoras que eu fui conversando ao longo da pesquisa, e amigos que constituí, né, ao longo da pesquisa. Então, são efetivamente as memórias que ajudam a narrar a história dessa escola nesse espaço físico, social e cultural, para então entender as representações sobre a escolarização, que é o meu objetivo primeiro, né? Então, são os ex-alunos que participam como fonte da investigação, né? Eles são os responsáveis pelos dados que ajudam a criar as imagens históricas e culturais, né? A que cheguei para contar um pouco dessa história, né? Outra motivação, assim, que cabe eu mencionar aqui para vocês, né? Para os ouvintes também e para os munícipes, né? De Vale Real, que me fez buscar compreender o processo de escolarização é o fato de poder, de certa forma, escrever uma história que constrói, né, que ele se constrói em memórias vividas, né, significadas e também ressignificadas por esses alunos, né. Então, eu gostaria de mencionar aqui também que o foco da pesquisa foi conhecer sobre a escola, né, sobre as suas práticas, como que eram essas aulas, quem era o professor, a figura desse professor na sociedade, na comunidade, na igreja, né, em que ele permeava todos esses espaços, né, e o foco, então, foi conhecer sobre a escola, né, e o contexto dela nesse espaço, né, que se constitui depois Vale Real. Então, desde muito cedo, né, os imigrantes alemães, eles tinham a preocupação com a instrução dos seus filhos. Isso é evidente também nas falas dos entrevistados, né? Indica que a educação foi prioridade no município desde os primórdios. A escola paroquial, né, que é o objeto da minha pesquisa, foi a que iniciou esse processo formal educativo no município, né? Ainda povoado naquela época que pertencia a São Sebastião do Caí, né? E pesquisá-la sobre, né, essa escola é, portanto, fundamental quando a intenção é investigar as representações da escolarização nesse espaço, né, que vive uma relação intensa com a sua história e também com a sua cultura, né? E os imigrantes, eles já portavam certa experiência, né, e culturas educacionais, eles trazem isso, uma bagagem bastante significativa, né? O que permite, né, perceber a relevância da organização escolar, né, para as comunidades. E foi o motivo pelos quais, né, eles lutaram tanto pela abertura da escola e o funcionamento eficiente das instituições nas localidades em que se estabeleciam, né? Eles têm essa visão, né, essa perspectiva. Então, também gostaria é válido a gente afirmar aqui, né, até mesmo que Cronental, enquanto povoado, teve o seu início muito vinculado à escola paroquial. Sim. Né? É nela que começa a escolarização formal das crianças, né?
que era uma das prioridades da comunidade, né, alemã, que se instalara naquele espaço, né? Antes dela, né, dessa escola existir, né, conforme os relatos, né, de alguns dos entrevistados e também a busca pela teoria que embasa essa minha pesquisa, né, os primeiros colonos eles ingressaram na localidade de Cronental, né, e disponibilizaram aos seus descendentes acesso à educação em suas casas, né, pois ainda não havia a constituição de um espaço, né, para que os alunos pudessem estudar, né, específico para que eles pudessem aprender, né. Então, a escola paroquial, ela foi a primeira escola da região, né, que hoje forma a cidade de Vale Real, tendo sido fundada em 1871, né, ela permaneceu como única escola da localidade central de Cronental até 1898, quando da criação da escola pública, né? Essas eram, então, as duas primeiras escolas que Cronental, né, teve. A escola, então, paroquial, né, ela oferecia aulas inicialmente ministradas na língua alemã, até os finais da década de 30, né? Eram ensinadas aos alunos, então, noções básicas de leitura, escrita, cálculo, e também o ensino religioso, né, por ela ser uma escola paroquial. Uhum. Ao longo do mestrado, né, eu gostaria de trazer um pouquinho de mim, assim, de como que eu me constituí, né? Sim. Ao longo do mestrado, né, eu me constituí pesquisadora da história da educação de Vale Real, mesmo estrangeira, né, numa terra que eu não conhecia, que as pessoas não me conheciam, né? Eu fui me constituindo. Isso é importante eu mencionar porque eu absorvi essa história de Vale Real. E é uma história tão bonita, né, que seria injusto deixar ela simplesmente num acervo de uma instituição, né? Então, por isso que hoje eu trago esse livro como forma de um agradecimento, né, ao município que me acolheu, né? Então, de qualquer forma, destaco, assim como eu tive as minhas motivações pessoais, né, eu percebo também que esse é um estudo bastante relevante, né, a questão social do município, pois é uma história ainda desconhecida para a maioria das pessoas que nasceram e vivem em Vale Real, né? E ao mesmo tempo, tendo em vista que a ausência de documentação mais robusta, né, sobre a escola, conduziu a pesquisa a um olhar mais atencioso aos ex-alunos, então, né, que ainda viviam, né, e tendo em vista também a idade mais avançada da grande parte das pessoas que fizeram parte da pesquisa, né, sem as quais não seria possível essa reconstrução, né. Então, assim, para finalizar, né, a pesquisa, né, que originou meu livro, né, Cronental, História e Memória da Primeira Escola de Vale Real, a pesquisa ela permitiu acessar visões bem particulares, né, de acordo com cada narrativa dos entrevistados, que apesar de subjetivas, elas encontraram correspondência no grupo todo de pesquisadores, né? Então, foi possível dar vida àquela escola, já um pouco esquecida dos documentos oficiais, né? A utilização das fontes meramente formais, né, escritas, né, ela geraria uma discussão mais fria, né, talvez distante ainda que objetiva, né, sem riqueza dos detalhes, né, tirado por sentimentos, pelas palavras, que ao final sempre construíram a história. Seria isso, Arthur, sobre a minha pesquisa. Sim, com certeza. E é importante a gente destacar, né, algumas outras informações, onde as pessoas elas vão ter acesso ao livro. E se quiser também fazer mais algum comentário a respeito desse assunto, a gente está à disposição. Claro, perfeito.
O lançamento do livro, né? O lançamento da capa do livro, ele vai acontecer agora, nesse sábado, né? Dia 20, que é o dia do aniversário do município, né? E como a gente ainda está nesse momento de pandemia, com bandeira preta, não vai ser possível nesse momento fazer o lançamento dele e a entrega desse livro, né, aos munícipes e também às outras pessoas que têm interesse em ler, né, essa obra. Então, o lançamento ele vai acontecer no dia 24 de julho, num sábado, né, véspera, então, do feriado do colono motorista. Tá certo. Muito obrigado, então, Mariane, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Vale Feliz. É importante a gente trazer esse trabalho também de resgate da história do município de Vale Real, da educação, como bem comentaste. São histórias que, com certeza, muitas pessoas poderão ter acesso a partir de agora, seja moradores do município, as crianças, também nas escolas. Esse trabalho é importante e o município de Vale Real ganha esse presente, né, na semana que completa os seus 29 anos. Muito obrigado mais Com, uma vez e parabéns pelas atividades realizadas. com certeza, Arthur, muito obrigada pela oportunidade. Eu também gostaria de mencionar aqui que eu contei com o apoio do prefeito municipal de Vale Real, né, o senhor Pedro, e também ao vice-prefeito Eduardo, né, da nossa secretária de Educação, a professora Joyce Miller, e principalmente da Naila, né, Caspari, que foi a pessoa responsável por realizar o projeto, né, e encaminhar a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Eu também gostaria de agradecer aqui a empresa que foi patrocinadora do nosso projeto, né, que foi As Fitas Real. Então é uma honra muito grande para mim contar um pouco dessa história, né, de um lugar que me acolheu como profissional e que me apoiou em todos os momentos da minha pesquisa. Tá certo. Parabéns, Mariane Fruet de Mello, controladora interna da Prefeitura de Vale Real, então, autora do livro Cronomental, História e Memória da Primeira Escola de Vale Real, nossa entrevistada de hoje.